bora. Pega seu caderno, pega seu copo de água, pega uma coxinha e vambora. Vambora, que hoje é dia de física, a melhor de todos os tempos. Bem-vindos, meus queridos, bem-vindos, professor Matheus Tainan. E hoje é dia de mudar o nosso ramo da física. Hoje, estou falando isso porque eu estava gravando agora um videozinho sobre mecânica, né? Aquela partezinha de impulso e quantidade de movimento. E agora eu estou falando com vocês sobre leis da termodinâmica. Esse é assunto que me agrada. Esse me agrada, gente. Gosto demais. É um assunto extremamente cobrado, tá, gente? É bem cobrado mesmo. As questões aqui são questões bem divertidas, bem legais. Hoje começaremos então nessa embarcação rumo à termodinâmica. Beleza? Já tem algumas aulas aí, gente, de termologia, eu sugiro que você assista, tá? Falamos aí um pouco sobre escalas termométricas, falamos sobre quantidade de calor. Então, continuando, né, essa pegada, hoje a gente fala de termodinâmica. Então é o seguinte, amores, nós temos aqui três leis, três assim, né? 2,5, vai. Uma a gente chama de lei zero, a lei zero a gente já até sabe um pouquinho sobre ela, a gente não sabe que ela é a lei zero. E outras duas leis, né? A primeira e a segunda lei da termo. Hoje, nesse slide, nesta aula, falaremos apenas sobre a lei zero e a primeira lei, tá? Por que eu não coloquei a segunda lei aqui? Porque a segunda lei, embora ela seja um pouco mais teórica, mas ela tem muitas consequências, gente. Nossa! Muita coisa mesmo. Tem lá máquinas térmicas, tem refrigeradores, tem ciclos que a gente precisa dar uma atenção um pouco melhor. Então, se eu colocasse a segunda lei da termo aqui e falasse de tudo que eu quero falar sobre, essa aula ia ter 3 horas e acho que você não ia gostar muito não, né? Ou ia, coloca aí pra mim, 3 horas de aula. Anima ou não anima? Eu gostaria, eu ficaria aqui o dia todo. Abriria uma live aqui e a gente conversaria 10 horas sobre física e eu ficaria muito feliz. Mas esses vídeos muito longos, né, aulas muito longas, talvez não te agrade tanto, né? Então, por isso que aqui, amores, falaremos apenas sobre a lei zero e a primeira lei, tá? Bem explicadinho, bem tranquilo, vamos falar devagar, vamos entender 100% do que a física tenta te falar, tenta te explicar com essas leis da termodinâmica, beleza? Mais uma vez, meu nome é Matheus Tainan, sou professor de física. Física, olha que coisa maravilhosa, né, gente? Você tá doido? Não tem um trem melhor do que esse aqui, não. Se tiver, me conta aí, que eu vou te provar que você tá errado. Vamos lá, então, vamos começar hoje falando de James Joule. Lembra desse cara? Lembra desse cara lindo? Olha só, olha lá o caboclo. Como é que ele era bonito? Rapaz, devemos muito a este cidadão. Tá? Principalmente se você é um entusiasta de carros, assim como eu, gosto bastante de motores, né, de carros, motores a combustão. Este cara aqui teve grande influência pra gente. Nossa senhora, esse caboclo aqui foi importante. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre ele? James Joule foi um físico britânico que demonstrou que calor é uma forma de energia. Lembra que a gente já falou sobre energia? A gente já falou dentro da mecânica, falamos um pouquinho sobre energia, e aí veio aquela frase quando nós falamos sobre energia mecânica, que era: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Muito bem. A ideia é a mesma aqui, tá? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Porém, a primeira lei, ela acredita, pessoal, observe que a gente está falando aqui de 1818 a 1889, tá? A primeira lei, ela acreditava que 100% da energia que entrava no sistema ia ser utilizado. Mas lembra que a gente falou lá nas aulas de energia mecânica que sempre vai existir uma dissipação dessa energia? Aqui é a mesma coisa, tá? Ele só não sabia, né? Tanto que a segunda lei, ela meio que cauteriza. A segunda cauteriza a primeira, tá? Aí a segunda lei o pessoal já fala assim: ei, peraí, eu acho que não é assim não. Tanto que quando a gente cria nossas primeiras máquinas a vapor, lá naquela época da Revolução Industrial,
Olha, é dolorido falar, mas muitos funcionários, né, funcionários a gente sabe como é que funcionava, né, naquela época. Muitos daqueles trabalhadores, eles morriam carbonizados embaixo dessas máquinas, tá? Porque era muito calor que saía dali, então eles tinham que, não por vontade própria, né, por obrigação, entrar embaixo dessas máquinas para fazer a manutenção e acabavam morrendo por conta dessa energia que dissipava, que saía dessas máquinas. É loucura, né, gente? Loucura. Então, mesmo que a primeira lei fale sobre conservação de energia, 100% de conservação de energia, a gente sabe que isso não funciona, tá? Tanto que durante as atividades, vocês vão ver que é muito comum aparecer máquinas ideais, máquinas perfeitas, sistemas perfeitos. Lembra da aula de gases, que a gente falou sobre Clapeyron, a gente falou sobre lei geral dos gases? Lembra que ele era tudo coisas ideais? Aqui é a mesma ideia, gente. Então, durante as aulas, durante as explicações, durante as atividades, vocês vão ver que é muito comum aparecer esses termos. Beleza? Então, continuando aqui, vamos lá à nossa leitura. Estabelecendo a base da primeira lei da termodinâmica. Seu experimento mais famoso mostrou a conversão de trabalho mecânico. Olha como isso foi inovador, gente. Trabalho mecânico em calor. Eram aquelas máquinas que giravam lá, tinha umas engrenagens, tinham às vezes até algumas correias, elas giravam, e aí ela transformava isso em calor. Isso foi revolucionário, gente. Nossa, mas isso foi revolucionário mesmo. Foi por conta dessas máquinas que hoje você tem aí, seu smartphone, seu carregador por indução. Caraca, loucura, né? Hoje você tem uma basezinha, você coloca o seu celularzinho em cima e pronto. Tem alguns carros, né, esses carros mais atuais, que você pega seu celular, coloca ali no descanso de braço e ele já começa a carregar automaticamente, tá? Tudo isso por conta desse gatão aqui, ó, deste lindo James Joule. Beleza? Então, continuando aqui nossa leitura. Em sua homenagem, a unidade de energia no sistema internacional foi chamada de Joule, tá? Vocês observaram? Acho que eu não comentei isso com vocês, mas quando a gente vai escrever o nome do cara, a física é cheia de frescura, né? Cheia de mistérios. É o contrário. Como assim o contrário, professor? Olha só, eles falaram do nome do cara, tá aqui, chamada de Joule. Perceberam que o J tá minúsculo? Quando vai escrever o nome do físico, eles colocam em minúsculo. Já a unidade de medida, o J ficou maiúsculo. Percebeu? Loucura, né? Coisas interessantes da física, né? Então vamos lá. Joule também é conhecido pela lei de Joule, que explica o aquecimento de condutores elétricos pela passagem de corrente. Pessoal, essa aula vai ser incrível. Nossa senhora, essa aula vai ser sensacional. Você vai entender porque que seu carregador esquenta. Você vai entender porque quando você coloca na tomada um objeto, né, um sistema que não podia ir na tomada, ele estoura, mas estoura só um negocinho lá, só um que estoura. Um capacitor. Para o pessoal que quer ser bombeiro, por exemplo, bombeiro militar, esses condutores elétricos são extremamente cobrados nas provas, acredita? Porque eles são os principais atores em incêndios. Gente, incêndios. Tá vendo? A física tá em todo lugar, não adianta não. Vai tentar fugir, mas ela vai te encontrar. Tudo bem? Então, esse é o nosso querido Joule, extremamente importante para as nossas máquinas térmicas, tá? Para todas as máquinas, né, que produzem, que transformam qualquer energia em calor. Tudo bem? Tranquilo? Você lembra da diferença de calor para temperatura? Não lembra? Meu Deus, você não assistiu a aula? Volta lá na aula de quantidade de calor. Lá a gente fala a diferença de calor para temperatura. Beleza? Não lembra o que é temperatura? Volta lá na aula de escalas termométricas. Cara, que aula legal, que aula que me fez feliz. Falamos lá da diferença entre as 3 escalas, né? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Né? Kelvin também tem grande influência aqui, tá? Principalmente na segunda lei. Na segunda lei a gente vai falar um pouquinho sobre o Lord Kelvin, beleza? Então, volta lá nas aulas. Lembra que matemática e física, né, exatas, é construção. Estamos montando uma pirâmide. Se você falhar na base, lá em cima você vai ter uma certa dificuldade. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos falar sobre a Lei Zero, lá na tela para vocês, amores.
que é essa lei zero? Como você assistiu às últimas aulas sobre calor, né, sobre temperatura, você se lembra que a gente falou sobre equilíbrio térmico, não lembra? Ixi, risquei aqui sem querer, deixa eu apagar. Nós falamos sobre equilíbrio térmico. E esse cara aqui. Então, o que era o equilíbrio térmico? Você tem dois corpos. Esses dois corpos precisam estar em contato. Lá mais na frente, eu vou comentar com vocês sobre as formas de transferência de calor. Tá? Mas olhando aqui para a lei zero, olhando para a termodinâmica, esse equilíbrio térmico só pode acontecer quando a gente está encostado. Tá? Quando você encosta dois corpos que têm temperaturas diferentes, pensou que eu tinha travado, né? Pensou. Eu fiquei parado aqui, ó. Pra você pensar que o vídeo travou, mas eu tô aqui. Quando você encosta dois corpos com temperaturas diferentes, o corpo de maior temperatura vai ceder calor para o corpo de menor temperatura. Isso de forma espontânea, de forma automática, de forma obrigatória. Beleza? É isso. A professora só falou maior temperatura, menor temperatura. Não existe frio, não. Na física, ó, não existe frio. Existe ausência de calor. Não é o frio que entra, é o calor que sai. Cheia de frescura, né? Cheia de frescura. Por isso que ela é linda, por isso que ela é perfeita e maravilhosa. Beleza? Voltando aqui. Então, a lei zero da termodinâmica afirma que se dois corpos... Professor, precisa ser dois corpos? Precisa ser no mínimo dois. Estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. O que isso significa? Que todos têm a mesma temperatura. Essa é a lei fundamental para a definição de temperatura e permite o uso de termômetros para compará-las entre diferentes corpos. Dois corpos estão com a mesma temperatura, estão juntos, estão em equilíbrio térmico. Vem um terceiro corpo, acopla. Esses três, com o passar do tempo, estarão na mesma temperatura. Lei zero da termodinâmica. Você já sabia disso, porque você assistiu a aula de equilíbrio térmico. Não assistiu? Assistiu. Equilíbrio térmico e balanço energético. Falamos bastante sobre isso. Tranquilo? Beleza. Na tela, só para você dar mais uma lidazinha. Grifa aí, às vezes anota no seu caderno. E vamos para a primeira lei da termodinâmica. Gente, essa lei é legal. Nossa senhora, essa é sensacional. Sabe o que ela fala? Exclusivamente, vamos lá na tela, ó. Ela fala exclusivamente sobre conservação da energia, tá? Primeira lei da termo é a aplicação do princípio da conservação da energia para sistemas termodinâmicos. O que isso significa, professor? De novo, gente, de novo. Quando você fornece energia para um sistema qualquer, ele tem alguns caminhos do que pode fazer com essa energia. O seu celular, por exemplo, se você pegar lá seu celularzinho, ele faz coisa, viu? Nossa senhora, muita coisa mesmo. Quando você coloca energia nele, energia elétrica, ele vai transformar essa energia elétrica em várias coisas. Por exemplo, a sua tela tem luz, não tem? Tem luz. Então a energia elétrica vai se transformar em energia luminosa. O seu celular, ele toca música, né? Coloca uma musiquinha aí pra você ver. Tem música. Então ele pegou a energia elétrica e se foi transformando em energia sonora. Caraca, professor, é mesmo? É mesmo. Se você fica lá no Instagram o tempo todo, lá um tempão, inclusive, ó, vamos cortar esse Instagram aí, tá? Vamos diminuir. Diminui e vamos focar nos nossos estudos. Você tá lá no seu Instagram mexendo lá 2 horas lá, passando Reels lá infinito. Seu celular esquenta, não esquenta? Esquenta, professor, esquenta. O que isso significa? Transformei energia elétrica em energia térmica. Caraca, professor, é mesmo. Mas isso tem um custo, não tem? Qual que é o custo, gente? Seu celular descarrega. Ele descarrega. Então, essa conservação de energia, ela só funciona para sistemas ideais. Esses sistemas ideais, gente, infelizmente, eles não existem, tá? Não tem como você gerar energia infinita, tá? Seria legal, não seria? Caramba, seria legal. Se a gente não tivesse essas limitações, com certeza a gente criaria uma máquina que geraria energia e dessa energia ela voltaria para ela mesma, continuaria gerando energia, aí você podia tirar da tomada que ela continuaria se autossustentando, tá? Mas isso não acontece, infelizmente. E a segunda lei quebra isso totalmente, vem aqui e fala, pá, não é bem assim, beleza? Mas é óbvio que a gente não pode descartar a primeira, a gente adapta,
tá? Adapta. Então, continuando, amores, vamos lá. Eu me empolgo, né? Vocês perceberam? Eu me empolgo, eu vou falando isso aqui comigo. Nossa, isso é sensacional. Eu gosto demais. Voltando, amores. Ela afirma que a energia não pode ser criada nem destruída. Tá assistindo as aulas de química do meu amigo Rafael? Olha, o Rafael, ele é brabo. O cara é sensacional. Assiste as aulas lá. Ele deve ter falado já sobre isso daqui. Sobre essa parte da química que fala sobre essa energia não ser nem criada nem destruída. Tá? Sendo transformada. Assiste as aulas, hein? Apenas transformada ou transferida. Beleza? Sempre acontece isso. Na prática, isso significa que a variação de energia interna de um sistema é igual ao calor fornecido a ele, menos o trabalho realizado pelo sistema sobre o ambiente. Essa lei mostra a relação entre calor, trabalho e energia interna, sendo fundamental para entender o funcionamento de motores, refrigeradores e muitos processos físicos. Isso aqui é a base, gente. Isso aqui é a base da termodinâmica. Tá? A gente vai avançar, a gente vai evoluir e vocês vão ver que a gente sempre vai falar sobre esses três caras aí: calor, trabalho e energia interna. Beleza? Tudo bem até aqui? Tranquilinho? Fácil demais? Já tomou sua água? Então, bora pra frente. Vamos falar de fórmula, meus queridos. Fórmulas. Coloquei fórmulas, né? No plural, mesmo que a gente vai falar só de uma. Porque vocês vão ver que ela tem uns negocinhos a mais. Olha só, amores. Então, a minha quantidade de calor vai ser igual... Bota aqui comigo. Essa quantidade de calor, ela vai entrar no seu sistema. Professor, vai só entrar? Não, ela pode sair também, tá? Vai entrar ou sair do seu sistema. E aí, deixa eu desenhar uma máquina aqui, ó. Olha que linda a minha máquina, gente. Meu Deus do céu. Olha que maravilhosa. Eu vou chamar essa máquina, sabe de quê? Máquina. Caramba, professor, sua máquina chama máquina? Chama máquina. Olha só. Eu vou fornecer para essa máquina uma quantidade de calor, 1000 calorias. Vou fornecer 1000 calorias para essa máquina. Beleza. Quando ela entrou nessa máquina, ela vai ter duas opções. Ou ela vai para esse lado, ou ela vai para esse lado. Se ela for para o lado direito, ela vai realizar trabalho. Se ela for para o lado esquerdo, ela vai variar a energia interna, que é um Ozinho assim. Ou um ou outro. Pode ser os dois? Não pode. Não pode ser os dois. Pode ser os dois. Até que pode, né? Pode ser os dois. Mas na maioria das vezes vai ser um ou outro. Vai ser um ou outro. Que loucura, né, professor? Que loucura. É como se você ganhasse na loteria e aí você tivesse lá seu dinheirinho e desse seu dinheirinho você pudesse fazer várias coisas com esse mesmo dinheiro. Você ganhou 1 milhão. Com esse 1 milhão, pessoal, vou comprar uma casa de 700 mil e 3 carros aí que no total dá 300 mil, 100 mil cada um. Beleza. Você ganhou 1 milhão, ou seja, recebeu 1 milhão. Desse 1 milhão, 700 mil foi para uma coisa, 300 mil foi para uma coisa. Se eu pegar eles separadamente e somar, volta para o nosso 1 milhão, para a nossa quantidade de calor. Ou seja, se a minha máquina quiser realizar trabalho, vamos dizer que ela vai usar 600 calorias, né, de trabalho. Eu vou até colocar joule, vou deixar caloria, depois a gente fala sobre essa relação, tá? Daqui pra cá ela vai fazer. Se ela usou 600 aqui, gente, quanto é que sobrou para ela variar a energia interna? 400. Se você somar tudo, 400 mais 600 volta para os nossos 1000. Só isso. Só isso. Exatamente isso, na verdade. Exatamente isso. Então, esse é o princípio da primeira lei da termodinâmica. Todo calor que entra, isso também serve se for saindo, tá? A gente vai falar um pouco sobre sinal. Todo calor que entra ou que sai do meu sistema vai servir para alguma coisa, tá? Ou variar a energia interna, ou vai realizar trabalho. Ou seja, a nossa fórmula vai ser o T de trabalho mais a variação da energia interna. Gente, sobre essa fórmula, o que eu preciso que a gente lembre? Ou saiba, né? Sei lá. É muito difícil, se você lembrar aí, puxa na memória aí todas as fórmulas de física que a gente viu até hoje. É muito difícil de você ter uma fórmula que tenha esse sinal aqui de mais.
Por quê? Eu só posso somar e subtrair quem é igual. Então essa fórmula, todas essas três condições, essas três variáveis, vão ter a mesma unidade de medida. Qual que é a unidade de medida, gente? Joule. Joule. Trabalho, Joule. Quantidade de... variação de energia interna, Joule. Eita, professor, mas o seu colocou calorias ali. E aí? E agora? Existe uma relação entre calorias e joules? Existe. Uma caloria é igual a 4,2 joules. Na verdade é 4,18, tá? 4,18. Mas a gente arredonda para 4,2. Beleza? Essa informação aqui a gente precisa saber. Eu vou até escrever um pouquinho mais bonitinho. Pra você não falar que, professor, seus desenhos são horríveis. Hein? Uma caloria é igual a 4,2 joules. Professor, essa caloria aí é aquela mesma lá das coisas que eu como? É a mesminha. Quando você for olhar a tabela nutricional dos alimentos que você come, vai ter lá as calorias, não vai? É a mesminha daqui, igualzinho, tá? Por quê? Quando você come é pra você ter energia, né? Daqui, às vezes não tem. Se for um pacote de biscoito, por exemplo, você não vai ter energia de nada dali. Beleza, amores? Então, essa é a nossa fórmula. Colocar na tela de novo. Quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Vamos lá. Esse trabalho, se for para me calcular separadamente, vai ser a pressão pela variação de volume. Preciso saber disso, professor? Infelizmente, você precisa saber. E o nosso ΔU, que é a variação da energia interna, 3 meios de N vezes R vezes T. Ainda bem que você assistiu a aula de equação de Clapeyron. Porque você já lembrou de cara, quando você viu esse NRT, você falou, ixi. É aquela. NRT é N, número de moléculas. Isso é um N, tá, gente? Tem que ser um N minúsculo. Parece um M, né? Mas é um N. Número de moléculas. R é a constante universal dos gases. E T é a temperatura. Muito bem. Essas são as duas fórmulas que a gente... três, né? Que a gente precisa decorar, precisa aprender, melhor dizendo, quando trata-se da nossa queridíssima primeira lei da termodinâmica. Beleza? Sobre sinal, pessoal. Sobre sinal a gente vai precisar lembrar, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês esse jogo de sinais. Tá, como é que vai ser esse jogo de sinais? Em relação à minha variação de energia interna, volta aqui comigo, amores. A variação de energia interna, ela depende da temperatura. O que isso significa? Se depende da temperatura, se eu tiver uma transformação isotérmica, esses nomes vão aparecer nas nossas atividades de hoje. Se eu tiver uma transformação isotérmica, significa que a gente não tem mudança de temperatura, tá? Não tem. Então, se a minha temperatura aumentar, significa que esse cara aqui vai ser positivo. Se minha temperatura diminuir, significa que esse cara aqui vai ser negativo. Então, variação de energia interna, esse ΔU depende de quê? Temperatura. Show? Na tela para vocês. E o meu trabalho, professor? O meu trabalho vai depender do meu volume. Se o volume aumentar, positivo. Se o volume diminuir, esse cara vai ser negativo. Fácil demais, né? Intuitivo, né, gente? Intuitivo. Já a minha quantidade de calor, aqui tá fácil, né? Se o sistema receber calor, ele vai ser positivo. Se o sistema ceder calor, esse cara vai ser negativo. Professor, eu preciso saber disso? Precisa. Mas vocês perceberam que é tudo intuitivo? ΔU. O que é o ΔU? Variação de energia interna. O que significa? Temperatura. Se tem temperatura. Se a temperatura aumentou, positivo. Diminuiu, negativo. Trabalho. Trabalho depende do volume. Se tiver volume positivo, aumentou. Negativo, diminuiu. E é isso. E a quantidade de calor. Recebeu o calor, positivo. Se cedeu, negativo. Acabou. Lindo, bonito, maravilhoso. Tá? Vou escrever aqui para vocês do lado as outras transformações, tá? Então, isotérmica. Quando a transformação isotérmica significa que
a minha variação de energia interna normalmente não tem, tá? E se ela for isobárica? Isobárica está relacionada com pressão. Pressão. Aqui a gente não trabalha muito com pressão, tá? Só esse pezinho aqui. Terceira, isocórica. Gente, essa isocórica, ela é a mesma coisa da isovolumétrica, tá? Mas ao invés de colocar isovolumétrica, que você já sabe que está relacionada com volume, eles colocam isocórica, para você confundir. Paia, né? Complicado. E a última é a nossa adiabática. A transformação adiabática, gente, ela é muito diferente porque ela não troca calor com o meio externo. Sabe essas caixas térmicas, garrafa térmica, essas coisas que você tem para que mantém o calor, tá? Tanto o quente quanto o frio, tá? Se as transformações são adiabáticas, significa que não troca calor com o meio externo. Coloca gelo numa caixa de isopor e tampa, o gelo vai, ó, durar muito mais do que se você colocasse em cima da mesa. Beleza? Tudo bem? Adiabática, no caso, a gente não tem calor, tá? Vou botar aqui calor para você, só significa que não existe troca, ele existe, né? Mas as trocas com o meio externo são muito pequenas. Show de bola? Na tela, para você tirar seu print, anotar no seu material. Espero que você esteja anotando tudo, hein? Tô de olho em vocês, hein? Tô de olho em vocês. Adivinha o que faremos agora? Ah, lindo, maravilhoso. Gente, as questões da primeira lei da termodinâmica são extremamente fáceis mesmo, tá? O caldo vai engrossar quando a gente falar da segunda, aí o trem vai ficar um pouquinho diferente. Mas aqui não. O que eu vou precisar me preocupar aqui? Com o sinal, ó, tá vendo? Tem positivo, né? Tem positivo, tem negativo, tem zero, aparece um monte de zero aí pra gente. Então, se você tá entendido e sabido de sinal, normalmente você não vai errar isso aqui não. Primeira questão na tela para vocês. Em uma compressão isotérmica, o trabalho realizado sobre o gás é 800 joules. O calor cedido pelo gás no processo e a variação de energia interna em joules são iguais, respectivamente, a... E aí? I, a, I. Gente, se a minha transformação é isotérmica, significa que eu não tenho variação de temperatura. A fórmula é quantidade de calor, deixa eu colocar na ordem que a gente já explicou, né? Quantidade de calor vai ser trabalho mais variação de energia interna, certo? Se a transformação ela é isotérmica, eu não vou ter energia interna. Não vou ter. Ou seja, já matamos a questão, né? Matamos não, né? É uma dessas duas. Tá? Ou é zero, o zero vai aparecer de algum momento. Então o que significa? Que a minha quantidade de calor vai ser 800. Por que 800, professor? Tá aqui 800, ó. 800. Seria 800 mais zero, né? Quanto que é 800 mais zero? 800 joules. Ele pediu para que fosse primeiro o calor cedido está aqui, 800. E a variação de energia interna está aqui, que é zero. Então, 800 e zero. Vou colocar aqui na tela de novo para a gente enxergar melhor. Por que ficou 800 e zero, professor? Eu não tenho nada que vai fazer a minha energia interna variar. Se a minha energia interna não vai variar, ela é zero. Tá? Por que ela é zero? Por conta disso aqui, ó, transformação isotérmica não tem variação de temperatura. Beleza? Então, o que significa, amores? Todo o calor que foi cedido pelo gás só serviu para uma coisa, né? Para quê? Realizar trabalho. Só serviu para realizar trabalho, nada além disso. Beleza? O que você achou? Fácil demais, hein? Eu não fiz nem conta nenhuma, né? Só fiz 800 mais zero. Só. Então, letra D é o nosso gabarito da questão de número 1. O que tem lá na questão, ó? Ixi, professor. Já pulei, hein? Pulei de cara. Tem gráfico, não vou nem fazer. Vamos tentar pelo menos? Tá lá, ó. A figura abaixo apresenta o diagrama de pressão em função do volume de um sistema termodinâmico que sofre 3 transformações sucessivas
XY, YZ e ZX. Ou seja, ele foi do... Tá, a setinha está aí, né? Do X para o Y, depois para o Z, depois voltou para o X. As orientações estão aqui, de acordo com as setinhas. O trabalho total realizado pelo sistema após as 3 transformações. Gente, fácil demais. Fácil demais. Vamos lá. Esse tipo de gráfico vai ser amplamente utilizado lá na segunda lei, tá? Na segunda lei das máquinas térmicas, vai aparecer bastante gráfico para vocês, principalmente dessa forma aí, com as setinhas bonitinhas. Então o que eu preciso fazer aqui? Vocês perceberam que a questão não deu valor nenhum número, né? Quer ver? Olha lá de novo. Não tem número, né? No enunciado não tem número. Porém, a gente tem um gráfico. Por que ele deu o gráfico pra gente? Porque são 3 transformações. Imagina você ter que fazer uma de cada vez. Ia ser um pouco mais difícil, né? Um pouco mais complicado. Então, o que eu vou fazer aqui? Método gráfico. Método gráfico. Aquela aula que a gente falou lá sobre método gráfico... você está assistindo as aulas de matemática? Tô de olho, hein? Tô de olho. Aquela aula de método gráfico, gente, serve para tudo. Para qualquer tipo de gráfico, tá? Então, nesse caso aqui... Que figura geométrica que é essa, gente? Triângulo, pô. Triângulo. Como é que eu calculo a área do triângulo? A área do triângulo. Base vezes altura dividido para 2. Base vezes altura dividido por 2. Como é que eu vou fazer essa continha, professor? Fácil demais. Seguinte. Do Y até o Z, ó. O Y tá aqui. O Z tá aqui. Bom, vocês perceberam aí que o gráfico está subindo de 2 em 2, certo? Se aqui é 0,4, aqui é 0,2. Se aqui é 0,8, aqui é 1. Gente, se eu sair do 0,2 e cheguei no 1, quanto que eu andei? 0,8. Show. Show? Show. O que vai ficar um pouquinho diferente agora é a nossa altura, tá? Por quê? Qual que é a altura? A altura... é essa partezinha aqui, eu vou colocar aqui maior para vocês enxergarem, ó. A altura é essa linha aqui, ó. Isso aqui é a minha altura. Ou seja, eu fui do 2 até onde? Até o 6. Se eu sair do 2 e cheguei no 6, quanto que eu andei? 3, 4, 5, 6. Andei 4. Andei 4. Porém, o que eu não posso esquecer? Olha lá o 10 elevado a 5. Tá assistindo as aulas de matemática? Então, muito bem. 10 elevado a 5. Tudo isso aqui dividido para 2. Perfeito. Agora é só fazer conta. Esse 4 com esse 2 eu vou simplificar, vai dar só 2. Então, a minha área vai ser 0,8 vezes 2 vezes 10 elevado a 5. Quanto que é 0,8 vezes 2, gente? 0,8 vezes 2, 1,6 vezes 10 elevado a 5. Ih, professor, você errou, não colocou unidade de medida. Se eu falar toda vez de unidade de medida, por que você não colocou? Porque isso aqui que eu fiz agora foi área. E a área não é em joule. Por isso que eu falei pra vocês lá naquela outra aula sobre gráfico. Aqui é só numericamente igual, porque a área é dada em metro quadrado. Isso daqui que a gente fez agora foi o quê? Trabalho. Trabalho é dado em joule. Tá? Então, se você quiser colocar a unidade de medida, você vai colocar assim, ó, trabalho igual a 1,6 vezes 10 elevado a 5 joules. Ah, professor, isso aí é frescura. Concordo. Mas é assim que faz. Belezinha, gente, tá aí. Tira seu print, anota no seu material e prepare-se para a questão de número 3. Questão de número 3 na tela. Como essas questões são mais fáceis, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui na tela, dá pausa e tenta resolver. Faz isso aí por mim, faz por você. Você vai fazer uma prova já já. Então, você precisa saber disso aqui. Vou ler com vocês e vocês tentem fazer, tá bom? Um gás se expande adiabaticamente. Que nome estranho, né, gente? Adiabaticamente. Com um trabalho de 1000 joules. Assim, encontre os valores da energia interna e do calor. Um minutinho pra você tentar fazer. Deu pausa. E aí, voltou já? Voltou? Conseguiu fazer? E aí, vamos lá? Vamos tentar? Ele pediu pra gente
os valores da energia interna, a energia interna e o calor. E ele se expande o que, gente? Se expande adiabaticamente. Como é, professor? Como é que eu vou fazer essa questão? Como é que eu vou fazer essa questão? Já sabe quanto é que vai dar, né? Quantidade de calor é trabalho mais energia interna. Quando essa transformação de adiabaticamente, o que significa, gente? Que eu não vou trocar calor com o meio externo. Ou seja, não vai entrar calor no meu sistema e também não vai sair. Se não entra nem sai calor, então eu não vou ter quantidade de calor. A minha quantidade de calor, que ele pediu aqui, ó, é 0. 0. Então vai ficar 0 na quantidade de calor. Qual que é o trabalho realizado? O trabalho realizado é 1000. O trabalho realizado deu 1000. Mais a minha energia interna. Só isso, só isso. Esse cara aqui está positivo. Como é que ele vai para lá, gente? Negativo. Então, meu ΔU, né, minha variação de energia interna, vai ser menos 1000 joules. Menos 1000 joules, letra C. Professor, não acredito que é só isso. É só isso. Tô até triste que é só isso. Tô até chateado. Só isso. Por isso que esse tipo de questão normalmente não vem sozinha, né? Vai vir com outras coisas junto. Tá? A gente vai chegar lá, não se preocupa não. Mas é só isso, gente. É só isso. Não tem troca de calor com o meio externo, logo não existe quantidade de calor. Beleza? Tá aí, anota. E vamos para a nossa questão de número 4. E, ó, questão de número 4 não vai rolar não, gente. Me desculpem, é erro aí, né? Essa questão aqui é sobre mecânica. Então a questão 5, a questão 5 é verdade. A questão 5 é verdadeira. Vamos lá. A questão 5 fala desse jeito. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, quais são as grandezas físicas responsáveis pelo balanço de energia do sistema termodinâmico? Questão teórica, hein? Ó, eu coloquei uma questão errada, então, ó, preparei que você só vai ter 4 para você fazer. E aí, gente? Quais são as grandezas físicas responsáveis pela primeira lei da termodinâmica? São só 3. Vamos colocar aqui na tela? Quantidade de calor, trabalho, energia interna. Olha na letra A. Calor, check. Energia interna, check. Temperatura? Não. Letra B. Trabalho, check. Calor, check. Energia interna, check. Letra B. Força. Falamos sobre força? Não falamos sobre força. Pressão. Falamos sobre pressão? Não falamos sobre pressão. E densidade? Densidade. Não falamos sobre densidade. Gabarito correto. Letra B. B de quê? De acertei. Ixi, não, errei. Não é B não. Letra B. É isso. Tá aí. Letra B. Trabalho, calor e energia interna. É o nosso gabarito da questão de número 5 para vocês. E aí, o que você achou? Gostou da aula? Primeira da termodinâmica, bem de boa, né, gente? Bem tranquilo, bem fácil, né? Questão aí, questões tranquilas. Faltou fazer uma questãozinha, peço desculpas. Mas estou trazendo para vocês uma lista de exercícios, tá? As próximas aulas aí provavelmente já deve estar aí, tá? Aulas só sobre resolução de exercícios. Coloquei ali umas 12, 15 questões pra gente, ó, meter bala, conseguir fazer. Essas questões da nossa aula vão ser um pouco mais difíceis, tá, gente? Um pouquinho mais difíceis, tá? Mais voltadas para vestibular. Então, prepara, senta aí nessa sua cadeira, vamos resolver, vamos rumo à nossa aprovação nesse projeto lindo, nesse projeto maravilhoso chamado Construindo Vencedores. É isso, e eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, essa aula até aqui. Eu sou o Matheus Tainan, professor de Física. Tamo junto, qualquer coisa, manda nos comentários que eu respondo vocês. Gente, obrigado, valeu e tchau!